que muda para nós brasileiros com essa lei, com esse tarifaço, fora toda a gente, essa apuração que o Whitner e a Débora nos trazem, acende uma luz de, pelo menos enquanto ele ia dizendo ali, me parece assim, puxa, será que o governo vai dar de ombros para tudo isso que a gente está vivendo e pensar tão só no seu umbigo, assim, dessa maneira? Naga, eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu acho o seguinte, a pressão está crescendo tanto, né? Se a gente volta no dia do tarifaço, nos 2, 3 primeiros dias do tarifaço, o governo dizendo, não, 2% do PIB, não afeta tanto assim, vai ser uma questão muito setorial, né? Uma resposta muito mais beligerante contra os Estados Unidos. E aí a gente vem correndo com toda a confusão que nós tivemos desde o dia 9 de julho até ontem, quando o Geraldo Alckmin admite que telefonou, ele não disse assim, eu liguei para, ele disse eu conversei com, mas é óbvio que foi ele que ligou para Howard Lutnick, que é o secretário de comércio nos Estados Unidos, que é a principal peça ali da política, da execução da política tarifária de Donald Trump. A política tarifária do Donald Trump tá na cabeça dele, exatamente na cabeça dele, né? Então, eu percebo que o governo está se dando conta de que, isso que o Daniel disse, quem quem tem o mandato para resolver é este governo, não é quem causou o problema. O Geraldo Alckmin gravou um vídeo dizendo, nós não causamos este problema, mas vamos solucioná-lo. É isso. Quem tem que solucionar esse problema é o governo Lula, o Palácio do Planalto, os ministérios envolvidos, o Geraldo Alckmin, que é um bom nome nessas horas, que sorte, hein? Que ele topou rever a sua história política e fazer parte dessa chapa desse governo. Que sorte do Brasil, né, de ter um nome equilibrado como Alckmin, mas precisa ter coisas efetivas. Feito esse preâmbulo, Naga, eu tô super dentro dessa preocupação aqui, compartilhando a preocupação também dos empresários que a gente tem conversado todos os dias, que é exatamente entender o seguinte, o que vai realmente fazer o governo virar a chave, para entender que a prioridade não pode ser política, sim. Porque esse risco é enorme. E aparentemente é isso que está norteando tudo em Brasília. Exatamente. Então, assim, o risco de virar uma gestão 80% política, 20% econômica, é enorme. Começou 99-1. Agora virou 80-20. Precisa equilibrar melhor esse negócio. Porque se o governo está comemorando a popularidade hoje, ele não vai gostar de deixar o país sangrar sob o seu, né, under his watch, sob o seu mandato, porque é isso, né? Agora, mas desculpa te interromper, mas por que então, nos conte, qual a tua leitura de que este piso comercial econômico na conversa, que estava em 1% lá no comecinho, agora já está em 20%. Quais são os sinais que o governo começa a se mexer de alguma maneira, ainda que majoritariamente a discussão ou a intenção seja política? Olha, o Geraldo Alckmin ficou 50 minutos no telefone com o Lutnick. Isso aconteceu no sábado. Ele só contou ontem no final do dia. Por quê? Porque até então a gente tinha tratado disso aqui, o governo estava tratando qualquer gesto aos Estados Unidos, nenhum diplomata, nenhum ministro, ninguém poderia fazer uma ligação para o governo americano, porque isso daria a impressão de fraqueza. Então, quando o Geraldo Alckmin vem em conta que ficou 50 minutos, e vou repetir, foi ele que ligou para o Howard Lutnick, não foi o contrário. Então, quebra esse, vamos dizer assim, esse parâmetro que foi estabelecido pelo próprio governo Lula, né? O Alckmin recebeu mais de 100 empresários. E o que ele está ouvindo lá, desses 100 empresários, é o tamanho da bomba econômica que pode explodir na economia. Mas vai afetar, vai botar o país numa recessão? Não, gente, não vai. Mas o país é feito de bons e grandes pedaços.
você jogar uma bomba deste tamanho num setor industrial, por exemplo, onde tem o maior valor agregado, os empregos com maior qualificação, com maior remuneração, os investimentos mais pesados, né, de mais longo prazo. Você não monta uma fábrica de equipamentos de tecnologia, de equipamentos que contêm tecnologia, na verdade, como motores e como peças, para fazerem parte de grandes estruturas industriais, sem muito investimento. Então, o que está ficando claro para o governo é que na conta matemática pode até ser 2% do PIB, mas como eu sempre digo, né, esquece o número, vamos olhar a dinâmica. Para a dinâmica da economia brasileira, qualitativamente é muito ruim. E até do ponto de vista da imagem. Porque nós estamos falando aqui, como a gente já citou várias vezes, de quem produz mel no Ceará, no Piauí, de quem produz manga no Rio Grande do Norte, de quem manda toda a sua pesca para o norte. Conversei com o senador Esperidião Amigo, que está nessa comitiva que vai. Ele diz, Thaís, aqui no ramo das madeireiras, a gente tem empresas aqui que surgiram para atender o mercado americano e só atendem ao mercado americano, né? Trabalham e produzem especificamente para exportar para os Estados Unidos. E assim como esse exemplo que o senador me deu, há tantos outros, né? Dentro da cadeia produtiva que acaba se unindo no conglomerado de indústrias grandes para exportar para os Estados Unidos, tem muitos exemplos como esse de empresas que só existem, ou de setores produtivos que só existem para atender a economia americana. Então, eu acho, depois de ouvir 100 empresários, de olhar na sua mesa o mapeamento do tamanho do estrago, né? Essa questão do valor agregado, da qualificação, do investimento, da tecnologia, não é só o produto que não vai embarcar que se perde, gente. Se perde investimento, se perde emprego, né? E não é o investimento que eu ainda vou fazer, é o investimento que eu já fiz, porque as indústrias que investem em capacidade produtiva, máquina ociosa é perda de dinheiro, bem, né? Máquina ociosa é perda de dinheiro. Então, não é uma situação desejável e ela tem que ser evitada a todo custo, né? Então, a minha percepção é de que o que mudou foi o governo receber 100 empresários e, de alguma forma, o Alckmin virar para o Lula e falar assim, presidente, é o seguinte, eu tenho que ligar. Pode não dar em nada. Como o Daniel nos contou aqui, que a Cláudia Sheinbaum falou para o Lula, olha, a gente está lá, eu converso com o Trump, e mesmo assim ele botou uma conta de 30% sobre nós. Ora, isso vai ser a desculpa para o Brasil não se mobilizar para fazer isso, porque o Brasil precisa se mobilizar não é só para fazer a negociação do já. O Brasil precisa se mobilizar para fazer a negociação do para sempre a partir de agora, porque o jogo mudou. Então não pode achar que porque ainda não fala com Trump, não vai falar com mais ninguém. Não vai ter o seu QG nos polos de interesse. Né? E polos de interesse sem ideologia, sem política, especificamente de interesses do Brasil. Eu espero, você tem medo do governo? Tá vendo? Graças a quem? Quem negociou? O vice-presidente do Brasil foi que negociou. Agora, nós temos o que? O Brasil tem que se preparar para todos esses impactos do tarifaço. Porque, vocês ouviram, vai ter desemprego, coisa vai ficar encalhada e vai ter falência. Vamos colocar a barbinha de molho e ver todos os lados, tá? Toda história tem dois lados.